Boa noite. O prefeito afastado de Montes Claros, Rui Muniz, conseguiu uma liminar na Justiça para manter a campanha pela reeleição, apesar de estar foragido e com chapa cancelada pelo TRE. A decisão ainda garante ao político o direito de não ser preso até o fim das eleições. A decisão é como um habeas corpus preventivo para Rui Muniz, que mesmo assim continua escondido. Não apareceu em Montes Claros nessa manhã para uma entrevista marcada com uma emissora de TV. A liminar foi concedida pelo juiz Carlos Roberto de Carvalho, que entendeu que a campanha pode continuar, já que a candidatura do prefeito afastado está sub júdice. Ainda não houve decisão definitiva da Justiça Eleitoral. Mesmo diante da impossibilidade de Rui Muniz conseguir recompor a chapa, já que o candidato a vice Danilo Narciso do PMDB renunciou na sexta passada e não há mais prazo para substituição, o magistrado ressalvou o direito dele de aguardar o recurso em tramitação na corte. O mandado de segurança pode ter sido uma manobra para Muniz adiar a prisão preventiva decretada na quinta-feira até depois das eleições. Nos 15 dias anteriores à votação, candidatos só podem ser presos em flagrante ou por sentença judicial transitada em julgado. Mas assim que o tribunal decidir definitivamente, Muniz terá o registro da candidatura indeferido, porque não é possível concorrer com chapa de um candidato só. Mesmo assim, ele mantém o direito de continuar praticando todos os atos de campanha, inclusive no horário eleitoral de rádio e TV. Rui Muniz pediu também que o nome dele continue a figurar na urna eletrônica. Ele ganhou fama nacional ao ser preso um dia depois de citado pela mulher dele, a deputada federal Raquel Muniz, durante a votação pelo impeachment de Dilma na Câmara. O meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito. E o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. Sim, 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 sim. Raquel Muniz. Rui Muniz chegou a ficar no presídio, mas depois conseguiu passar a uma prisão domiciliar. A preventiva para que ele voltasse à carceragem foi pedida na semana passada na Operação Tolerância Zero, que investiga desvio de recursos da empresa de serviços, obras e urbanização da Prefeitura de Montes Claros. De acordo com a investigação, Rui Muniz controlava o esquema, que tinha a participação de um filho e de funcionários dele, além de servidores públicos e empresários. Rui Gabriel Muniz também está foragido. Na semana anterior, o prefeito afastado e a mulher dele, além de outros membros da família, foram alvo de mais uma operação da Polícia Federal, a Véu Protetor, que desarticulou um esquema de fraudes cometidas por políticos do norte de Minas, com prejuízo de 300 milhões de reais aos cofres públicos. É hora de pensar no poder do seu voto para mudar a política nas eleições municipais, que serão no mês que vem. O prazo para tirar a segunda via do título de eleitor está acabando e já as informações. Uma mulher deu à luz a filha na sala de espera de uma maternidade de Contagem, na região metropolitana. Ao nascer, a criança caiu no chão. O sofrimento de Evandro começou na última quinta-feira. Ele veio à maternidade com a mulher por 3 vezes, durante 2 dias, mas sempre os dois eram orientados a voltar para casa. A informação repassada pelos médicos era de que Patrícia não tinha a dilatação adequada para entrar em trabalho de parto. Eles falavam que ela só estava com 4 centímetros de dilatação, que isso não é trabalho de parto, que no mínimo eu tinha que ter pelo menos de 5 a 6 centímetros para ela poder internar. No último sábado, Patrícia, de 27 anos, não suportou mais. A mulher chegou à maternidade numa ambulância do SAMU. Segundo o próprio marido, Patrícia, sentindo muitas dores, teve que caminhar aqui da entrada até um corredor que fica atrás daquela porta. No local, ela se sentou numa cadeira e deu à luz ali mesmo. Sem funcionários por perto, a criança caiu no chão da maternidade. Aí ela foi, machucou o rostinho assim, deu até um caroçãozinho. Aí eles pegaram ela, colocaram ela na cadeira de roda e saiu correndo com ela lá para dentro. Segundo o pai, os exames não apontaram sequelas. Outros casos também chamaram a atenção para a falta de estrutura da maternidade Juventina Paula de Jesus em Contagem. Nestas fotos feitas por pacientes, dá para ver uma rachadura na parede e alguns materiais hospitalares jogados pelo chão. João Batista teve que comprar medicamento para a mulher, que acabou de ter filho no local. É R$65, mas só que nós pagamos imposto. Pagamos imposto e não é barato não. A direção da maternidade decidiu se pronunciar por meio de um vídeo. Não existe nenhuma falta de material nem de medicamento na unidade nesse momento. Estamos passando sim por um momento onde o atendimento está aumentado, várias gestantes de outros municípios. A criança do sábado está bem, está de alta, graças a Deus.
aconteceu nada demais. Abrimos uma sindicância interna para apurar tudo o que aconteceu e levantar todo o resultado do ocorrido. Um princípio de incêndio no Sesc Tupinambás, no centro da capital, mobilizou bombeiros e equipes de resgate hoje de manhã. O susto foi grande e o prédio precisou ser evacuado. O fogo começou em uma caixa de energia no 9º andar. O homem sofreu queimaduras no rosto e nos braços quando abriu o equipamento. Outras 4 pessoas foram socorridas depois de inalar muita fumaça. Algumas ficaram presas nos elevadores. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia sido controlado. De acordo com a corporação, não houve danos estruturais e a perícia da Polícia Civil vai vistoriar o local. O Sesc informou que estão sendo tomadas todas as providências para resolver a situação. A Praça da Liberdade é o lugar preferido de muitos moradores de BH e também muito procurada por turistas. Mas quando eles vão embora, o que fica é o registro da falta de educação de alguns visitantes. Pelo caminho, um saco de sanduíche, copo descartável, pote de iogurte e papéis misturados às folhas secas. Até caderno jogado no chão tinha. Infelizmente, as pessoas elas usam a praça como se a praça fosse um nome cachorro de lixo, né? Ao redor da fonte, garrafas de refrigerante e de bebidas alcoólicas, muitas, de todo tipo. Algumas boiavam dentro d'água como uma decoração de muito mau gosto. Outras de vidro estavam quebradas. Perigoso demais, velho. Não prestar atenção, nem uma criança, às vezes está com sandália, nem uma coisa assim, né? Acaba machucando, né? É isso mesmo, a gente, né? Restos das bebidas também ficaram por ali, próximo a lixeiras abarrotadas com sujeira até debaixo delas. Um triste cenário em meio ao passeio com as crianças, quebrando toda a poesia do lugar. Eu cheguei aqui hoje, fiquei horrorizada mesmo. Acho que as pessoas têm que pensar o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém e recolher aqui. A gente guarda, né, e joga em casa numa lixeira. Os canteiros foram tomados pelos restos, assim como a alameda central da praça. Trabalho extra para os varredores, que não estavam autorizados a gravar entrevista, mas confirmaram que toda manhã de domingo é assim. De acordo com os frequentadores aqui do local, todo esse lixo é resto da noite de sábado, em que a Praça da Liberdade tem ficado bastante cheia, com grupos de amigos ocupando o espaço, que é ótimo. Só que a gente tem que aprender a cuidar melhor desse espaço, né? Isso aqui é um espaço público e as pessoas pensam que o espaço público não pertence a ninguém. Exatamente o contrário, pertence a todos. Então você tem que proteger eles, né? Para você, para sua família, para o seu filho e para as outras pessoas que vão usufruir do mesmo espaço, né? E hoje de manhã, nossa equipe voltou ao local para conferir a situação. O espaço estava do mesmo jeito, entulho perto das lixeiras bastante cheias e sujeira em outros pontos. Um funcionário fazia a limpeza do coreto. Nós procuramos a Superintendência de Limpeza Urbana, mas até o momento não tivemos retorno. Se você perdeu o título de eleitor, é preciso ficar atento. Termina nesta semana o prazo para tirar a segunda via do documento. Termina no próximo dia 22 de setembro o prazo para retirar a segunda via do título eleitoral. Eu converso agora com a Sueli Rezende, que é chefe de um dos cartórios eleitorais aqui da capital. Sueli, o que o eleitor deve fazer então para conseguir essa segunda via? Para requerer a segunda via, o eleitor deve comparecer pessoalmente a seu cartório eleitoral, devendo apresentar obrigatoriamente um documento oficial com fotografia. O eleitor que não sabe qual é o cartório eleitoral dele, como ele descobre isso? Para consultar qual é seu cartório eleitoral, o eleitor pode acessar a página do TRE de Minas e também ele pode obter essa informação pelo Disque Eleitor. Obrigado, Sueli, pelas informações. Lembrando que o eleitor que quiser mais informações, então, é só ligar no telefone 148 ou acessar o site www.tre-mg.jus.br. Alterosa nas eleições 2016. Os belo-horizontinos sofrem com temperatura que tem passado dos 30 graus ainda no inverno. Estamos a 4 dias do início da primavera, com recordes de calor a cada dia. Nessa manhã foi de 18 graus e a máxima chegou aos 34, mesmo com registro de chuva em alguns pontos da região metropolitana. A Defesa Civil alerta para o risco de novas pancadas até amanhã desta terça-feira. Veja como fica o tempo amanhã em Minas.
Há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento em todas as regiões, menos no norte, onde a máxima pode atingir os 40 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Ituiutaba, os termômetros oscilam entre 24 e 38. Em Pouso Alegre, mínima de 17, máxima de 26. Em Araxá, mínima de 23 e máxima de 31. Em Governador Valadares, mínima de 21 e máxima de 35 graus. E nesse calor, nada como uma refeição leve e saudável. É a salada no pote que você vai aprender a montar agora no quadro Viver Bem. Tem gente que não acha a menor graça em salada, mas hoje você vai aprender a preparar uma receita que, além de muito saborosa, equivale a uma refeição completa. E quem vai ensinar pra gente é a empresária Dandara Matos. Dandara, qual que é o pulo do gato aí dessa salada? É que essa salada feita no pote de vidro, ela dura até 5 dias na geladeira. Fala pra gente sobre os ingredientes. Essa salada ela é feita com molho pesto, um macarrão de abobrinha, que é um macarrão vegetal, frango, cenoura, tomate e brócolis. O primeiro ingrediente na salada do pote é sempre o molho. O molho tem que vir embaixo para que ele não molhe os demais ingredientes. Aqui nós vamos colocar 3 colheres do molho pesto. Depois nós vamos colocar a base, o macarrão vegetal, que é o macarrão de abobrinha. Nós vamos colocar o frango na base, porque o frango é um pouco mais pesado, para ele não pesar os demais ingredientes. Nós priorizamos o uso do tomate grape, que é esse tomate que chama tomate uva ou tomate cereja. Você pode colocá-lo no tamanho dele real, sem precisar cortar. Agora nós vamos colocar a cenoura, que é uma cenoura que ela é cortada na diagonal. E aí ela é assada. Nós colocamos agora o brócolis. Se a pessoa quiser consumir no mesmo dia, ela pode levar direto para o trabalho. Inclusive, ela pode ser até consumida em temperatura ambiente ou esquentada. Então, ela é uma salada que a gente chama de híbrida. A nutricionista Elis Pessoa vai explicar pra gente por que essa salada aqui nesse potinho, nesse formato, é considerada uma refeição completa. Porque tem os carboidratos dos legumes, né? Além de ter umas opções de proteína e lipídio. Obrigada pelas informações e dicas como essa você tem no site viverbemateos100.com. Integrantes de uma ocupação no Barreiro, em BH, e policiais militares da tropa de choque entraram em confronto durante uma reintegração de posse ocorrida nesse domingo. Os moradores da área invadida precisaram ser retirados do local depois que uma ação na justiça pediu a desocupação do terreno. Tumulto no meio da avenida entre integrantes da ocupação e a polícia militar. De um lado, pedradas, de outro, bombas de efeito moral para dispersar o protesto. Eles querem tirar a gente porque a gente invadiu lá, precisando de um lugar, ué. Se quer que a gente saia, arruma um lugarzinho pra gente então, que a gente sai. A gente quer fechar o comércio, né? A gente fica com medo. Tem um comércio aí, tem que fechar porque é perigoso machucar alguém, esse cheiro muito forte. A gente vê aqui no caminho muitas pedras na rua, que foi o que sobrou desse confronto entre a polícia e os integrantes dessa ocupação. Algumas pessoas saindo aí do terreno, carregando colchões, carregando pertences. E eu não concordei com a atitude da Polícia Militar de Minas Gerais. E também o governo que lidera todo esse processo. O povo deixando aí o local, com malas, mochilas, bolsas, carregando os pertences aí. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Há 4 anos a gente ocupou esse terreno e fomos brutalmente despejados. E o que virou esse terreno nesses 4 anos? Nada, um monte de lixo. E as famílias ocuparam, já tinha algumas famílias aí alguns dias. A gente veio para apoiar com uma série de famílias, idosos, crianças, pessoas passando várias dificuldades. Não tem programa habitacional nem em Belo Horizonte, nem no estado de Minas Gerais. De acordo com a PM, a corporação foi acionada pela prefeitura da capital. Dona do terreno realizou o flagrante pelo crime de invasão e cercou o local. Ainda segundo o órgão, após tentativa de negociação falhar, os militares usaram técnicas específicas para a liberação da área e alguns ocupantes reagiram com pedradas. 2 policiais ficaram feridos. E uma rebelião no Ceresp de Ipatinga terminou com um preso morto e 8 feridos. Os detentos quebraram paredes e celas da unidade.
As imagens feitas por um telespectador são do momento em que os detentos atearam fogo nos colchões. A confusão começou por volta de 2 horas da madrugada e se estendeu até o fim da manhã. Este vídeo foi feito na hora em que parentes dos presos cercaram um dos carros que trabalhavam na operação e foram repreendidos com spray de pimenta. Segundo a Secretaria de Defesa Social, o motim em um dos pavilhões ganhou força depois da adesão de outros presos que quebraram paredes e destruíram celas. Ainda de acordo com as sedes, a ideia dos detentos seria promover uma fuga em massa. O presídio está a mais ou menos uns 500 metros daqui e a tensão aumenta a cada momento que passa uma viatura com a sirene ligada, porque os familiares querem saber informações sobre os parentes que estão lá dentro. Até agora não tive notícia nenhuma boa. É superlotação ali dentro, muitos presos, entende? E a maioria deles estão, o juiz daí está com as folhas para assinar para soltar eles, que está para estar livre há muito tempo, estão chuchados aí dentro. O grupamento de intervenção rápida foi chamado e os agentes conseguiram controlar a rebelião. Segundo as sedes, este detento foi encontrado morto dentro de uma das celas. Ao menos outros 8 presos foram levados para o hospital com ferimentos. O detento encontrado morto foi identificado como Eduardo Henrique de Souza. Uma perícia foi feita para apurar a causa da morte dele. A Secretaria de Estado de Defesa Social não informou o que pode ter causado o início da rebelião. Disse ainda que nenhuma fuga foi registrada. Hora de tirar mais uma dúvida sobre as eleições. Quem fez biometria tem que levar o título mesmo assim? Todos os eleitores, eles devem passar pela identificação tradicional, inclusive os eleitores que fizeram a biometria. Para votar, obrigatoriamente o eleitor deve apresentar um documento oficial com fotografia. Se ele tiver o título, é importante levar, porque o título tem informações que vai auxiliar na localização de sua sessão eleitoral. Brinquedos que antes iam para o lixo ganham um novo destino nas mãos de estudantes de engenharia em BH. No projeto, eles fazem a limpeza e consertos para a doação dos objetos recolhidos por outros alunos. Após triagem e análise, o diagnóstico. A gente abriu o carrinho, vimos que não era o problema no carrinho. Agora a gente abriu o controle, percebemos que estava faltando a antena. O joguinho teve que ser desmontado por um problema comum, a oxidação do local das pilhas. Além de reparo na porta e bateria nova, o carrinho tinha uma peça quebrada. Trabalho para a impressora 3D. Na fila, cachorrinho que anda, boneca que chora, caminhão de bombeiros. O lugar é uma oficina de conserto de brinquedos eletrônicos, que neste mês tem uma tarefa para lá de especial: deixar novinhos em folha objetos doados, para que eles possam ser encaminhados a meninos e meninas carentes no Dia das Crianças. A arrecadação foi feita por alunos de um colégio particular da capital. E quem recupera os brinquedos são estudantes de cursos de engenharia de um centro universitário. Eles fazem muito a parte teórica da engenharia, eles têm aulas de laboratório, mas geralmente tem equipamentos que não são acessíveis no dia a dia da sala de aula. Então essa é uma oportunidade também deles mexerem com outros equipamentos que não estão na rotina da engenharia, mas que fazem parte da vida de um engenheiro, como solda, impressora 3D. Eu que sou mecânico, eu sei que quando eu chego lá para mexer num carro, eu vou ter um sistema parecido com esse daqui para fazer a movimentação do volante. Então já acaba que ajuda. Só que aqui é automático, como se fosse a direção elétrica que está saindo dos carros hoje em dia. Uma aula de solidariedade. Às vezes a gente joga fora ou deixa de doar por causa de um probleminha, sendo que tem solução. Nunca imaginei eu abrindo e simplesmente limpar, tirar uma oxidação de uma peça e poder fazer o brinquedo funcionar. Porque a gente vê tudo na teoria, a gente aprende na teoria, mas aqui a gente está aprendendo na prática e pondo a mão na massa para poder ajudar o próximo. E como os brinquedos são parte do aprendizado por aqui, toda doação é bem-vinda. Essa é uma atividade que ela é constante, vai se tornar constante agora dentro do IPOLI, e quanto mais as pessoas doarem, vão gerar material para os alunos estarem trabalhando, e com isso a gente vai estar retornando esse material para a sociedade. O endereço para doações de brinquedos é a Avenida João Pinheiro, número 380, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte.
A edição de hoje termina aqui. Boa noite para você, uma ótima semana.